Voltando aqui para o estúdio, bora mergulhar um pouquinho mais nos recortes da pesquisa Genial Quest que a gente trouxe para você. Foi divulgada hoje, agora cedinho. A gente já adora compartilhar contigo quase que em tempo real tudo o que está acontecendo. Foram diferentes perguntas feitas para esses entrevistados e mostra que a aprovação do trabalho do presidente Lula cresceu entre o público evangélico. Segundo o levantamento, cadê? Temos aqui? Olha lá. Puxa, e que diferença, vocês estão vendo aqui que formou-se um X, né? Porque anteriormente, aqui corresponde, nessa primeira barra, a pesquisa feita em junho e agora essa divulgada em agosto. 50% dos evangélicos aprovam o trabalho de Lula. Em junho, o índice era de 44%. Tá vendo aqui a diferença? Ó, era de 44% e agora subiu para 50%. Entre os que desaprovam, era de 51% e caiu para 46%. Baita queda aqui, hein? Daqui a pouco as nossas analistas vão interpretar esses números. Uma queda em relação ao último levantamento, né? Quando o Lula teve 51% de rejeição entre os evangélicos. 5% não responderam, não souberam e aí mantiveram a mesma resposta, o mesmo grupo que não soube ou não respondeu a essa pesquisa. Foram ouvidas 2.029 pessoas presencialmente entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. É bem interessante trazer essa margem de erro, porque a gente consegue, né, Clarissa? Já vou caminhar aí pertinho de você, identificar se a gente pode falar que oscilou ou se de fato houve uma grande mudança. Porque, por exemplo, de 51% nós caímos para 46%. Se tivesse ali em 50% ou 49%, poderia dizer, oscilou para baixo. Mas não, foi mais ainda, né? 46% de diferença. O que ajuda a explicar esse movimento, né? Primeiro, eu acho que tem dois fatores super importantes que a gente precisa levantar. O primeiro deles é que desde a época da campanha presidencial, Lula vem fazendo um trabalho para tentar se aproximar dos evangélicos. Um exemplo, na época da eleição, ele chegou a campanha dele chegou a contratar um especialista em religiões para tentar explicar qual era a melhor forma de se comunicar com esse público. Tentava e fracassava, tentava e fracassava, tentava e fracassava. O que mudou de lá para cá? Aí a gente volta para aquele elemento que a gente trouxe aqui mais cedo, falando um pouco do efeito político que guia esses números. Na medida em que Jair Bolsonaro perde popularidade, mostra-se mais enfraquecido, junto mesmo a alguns setores mais tradicionais da sua base, Lula consegue recuperar em certa medida algum espaço junto a esse público. Isso vale para o eleitorado evangélico. Desde o começo do governo, para se ter uma ideia, Lula também mobilizou ali alguns ministros, alguns dos seus principais auxiliares com a missão de tentar se aproximar do público evangélico. Como que eles fazem isso? Buscando estabelecer um contato mais próximo entre o governo federal e líderes dessa religião, ou seja, pastores, pessoas que atuam muito próximos da comunidade, que ajudem a melhorar um pouco a percepção desse eleitorado em relação ao presidente Lula. Claro, há ali uma escolha de não adianta tentar conquistar alguns grupos que estão muito enraizados, muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas em alguns outros dá para caminhar, dá para conversar e acho que essa combinação aí de fatores ajuda a explicar esses dados, somado, é claro, a todo o fator geral de melhora da avaliação de governo, pautada ali pela melhora no cenário econômico. E levando em conta também, né, Larissa? Larissa também chega aqui com a gente para a conversa, pronto, como uma mágica, ela surge na nossa tela. Que quando a gente fala assim de evangélicos, né, é sempre importante lembrar que não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. É um público muito plural, é gente muito diferente. Não quer dizer, você é evangélico, você apoia o Bolsonaro, você é evangélico, você é contra o Lula e tudo mais. Que tem essa diferença e muita gente que de fato vai interpretando o cenário político e vai se colocando de maneira diferente, né, em relação à avaliação ao governo. Eu queria pontuar duas coisas nessa história, nessa análise agora dos evangélicos. Elisa, primeiro, que são evangélicos, mas são pessoas que também sentem a melhora na economia, que a gente apontou anteriormente. São pessoas que também tiveram acesso ao desenrola, que para muitas pessoas, inclusive para quem fez a pesquisa, dentro do Palácio do Planalto também tem essa ideia que esse projeto melhorou e muito, ajudou e muito nessa melhora na percepção do governo por parte da população. Então, precisa realmente separar isso, que apesar de serem evangélicos, também tem outros pontos na vida dessas pessoas que melhoraram, segundo essa pesquisa aponta, ou que podem vir a piorar, dependendo também das ações governamentais que o Palácio do Planalto
tomar a partir de agora, esse detalhe. E faz sentido o que você, Clarissa, pontuava de diferenças, né, desse público. Todos são evangélicos, mas cada um, dependendo da igreja que convive, das pessoas que convivem, uns são mais, digamos, voltados realmente para o bolsonarismo, outros um pouco menos. E eu queria trazer, eu estava até confirmando se já tomou posse, tomou mesmo, que é o deputado Silas Câmara, que é o novo presidente da Frente Parlamentar Evangélica dentro do Congresso Nacional. Ele é do Republicanos do Amazonas e o que se tem ouvido dele e também nos bastidores do Congresso é uma tentativa de aproximar um pouco mais a frente parlamentar do Palácio do Planalto. Não por acaso ele é do Republicanos, a gente percebe também essa mesma movimentação, pelo menos por parte do Republicanos, já que o presidente nega que isso esteja acontecendo, mas dessa bancada do partido tentando um maior diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O antigo presidente da frente era considerado mais inimigo, digamos assim, do Palácio do Planalto, e que se espera melhorar o diálogo com a frente evangélica que representa os evangélicos da nossa sociedade como um todo. Então, são sinalizações de uma tentativa vinda dos evangélicos de melhorar essa relação, uma tentativa oposta, como a Clarissa pontuou também, do próprio Palácio do Planalto tentar se aproximar desse público do eleitorado que, mais uma vez, é evangélico, depende sim da questão econômica como todos nós por sermos brasileiros e mais do que isso, vota. E é por isso que tem tanta gente de olho nesse público do nosso eleitorado. Pessoas que podem sim decidir futuras eleições, já trazendo para a eleição do ano que vem, por exemplo, que é uma eleição municipal.